Eu sempre tive uma obsessão estranha por lugares que não existem mais. Não falo apenas de cidades abandonadas ou distritos esquecidos pelo tempo, mas de lugares que parecem ter sido apagados da realidade como se nunca tivessem estado ali. Desde muito jovem, ainda na adolescência, eu passava horas explorando mapas antigos, imagens de satélite desatualizadas, estradas secundárias que simplesmente desapareciam de uma versão para outra dos aplicativos de navegação. Enquanto meus amigos colecionavam jogos ou revistas, eu colecionava capturas de tela. Coordenadas estranhas. Trechos de estrada que surgiam em um mapa e sumiam no seguinte. Pequenos vilarejos citados em relatos antigos, mas que não apareciam em nenhum registro oficial. Sempre achei que isso fosse apenas erro humano, falhas técnicas, ou até exageros de quem se perde na estrada e tenta justificar o medo com histórias. Durante anos, tratei tudo isso como curiosidade. Algo inofensivo. Até a noite em que eu encontrei um lugar que não deveria existir. Naquele dia, eu saí de São Paulo no fim da tarde. Tinha um compromisso profissional no interior, uma visita rápida que acabou se estendendo muito mais do que o previsto. Quando finalmente me despedi e entrei no carro, o céu já estava completamente escuro. Era um pouco mais de 7:30 da noite, mas a sensação era de que já passava da meia-noite. O cliente insistiu para que eu evitasse a estrada velha. Disse que era perigosa, mal sinalizada, cheia de curvas e que a noite não era um bom caminho. O problema é que a rota alternativa adicionaria quase 2 horas à viagem. Eu estava cansado, com dor de cabeça, querendo apenas chegar ao hotel e dormir. Ignorei o conselho. Entrei na estrada antiga confiando no GPS, no carro e na ideia de que aquilo não passava de exagero de quem conhece demais uma região e cria histórias para assustar forasteiros. Nos primeiros quilômetros, tudo parecia normal. O asfalto era antigo, mas firme. A pista era estreita, mas ainda bem definida. Em alguns trechos, as árvores formavam verdadeiros túneis naturais, bloqueando quase toda a luz da lua. O ar estava mais frio do que o normal para aquela época do ano, e havia uma névoa baixa se formando próximo ao chão. Dirigi por cerca de 40 minutos sem qualquer sinal de problema. Até que o GPS recalculou a rota pela primeira vez. Ignorei. Depois recalculou de novo. E depois outra vez. Olhei para a tela e percebi algo estranho. O ícone do carro parecia flutuar fora da estrada principal, como se estivesse em um espaço vazio do mapa. A linha azul tentava se ajustar, mas falhava repetidamente. Ao mesmo tempo, comecei a notar a ausência completa de qualquer sinal de civilização. Não havia mais placas. Não havia postes de energia. Nenhuma casa, nenhuma fazenda, nenhum galpão. A estrada foi ficando cada vez mais estreita. A faixa central desapareceu. O asfalto começou a dar lugar a trechos de terra batida. Quando pensei em dar meia volta, percebi que não havia espaço suficiente. Barrancos dos dois lados. Árvores fechadas demais. Segui em frente. Foi então que vi as luzes. No começo, pareciam apenas reflexos distantes. Pequenos pontos amarelados tremeluzindo no horizonte, como lâmpadas antigas. Conforme me aproximei, começaram a se definir melhor. Não eram postes modernos. Eram luzes baixas, fracas, distribuídas de forma irregular. Casas começaram a surgir entre as árvores. Casas de madeira. Antigas. Algumas com janelas iluminadas por uma luz amarelada. Outras completamente escuras, como se estivessem abandonadas há décadas. A arquitetura não fazia sentido para aquela região nem para aquele tempo. Era tudo antigo demais, e ao mesmo tempo bem conservado demais. Reduzia a velocidade quase instintivamente. Nada daquilo constava em nenhum mapa. Nenhum aplicativo. Nenhum registro. E, ainda assim, o lugar estava ali, sólido, real, ocupando espaço. Passei lentamente pela primeira fileira de casas. Todas tinham portas fechadas. Cortinas puxadas. Nenhum sinal de movimento. Era como se o vilarejo inteiro estivesse acordado, mas fingindo dormir. Cheguei a uma pequena praça central.
Havia um único poste de luz aceso, iluminando um chafariz de pedra no meio da rua. Estacionei o carro ao lado da praça e desliguei o motor. Foi então que percebi algo profundamente errado. Não havia som algum. Nenhum grilo. Nenhum vento. Nenhum cachorro. Nenhuma televisão ligada. Nada. Um silêncio absoluto, tão intenso que parecia pressionar meus ouvidos por dentro. A sensação de estar sendo observado surgiu imediatamente, pesada, sufocante, como se dezenas de olhos estivessem escondidos atrás daquelas janelas fechadas. Desci do carro devagar, segurando a chave com força. Quando meus pés tocaram a terra batida da praça, o som dos meus passos ecoou de forma estranha, distorcida, como se o espaço fosse maior do que aparentava. Dei alguns passos, tentando observar melhor o lugar, até que ouvi o rangido de uma porta se abrindo. Era uma porta antiga, de madeira escura. Ela se abriu lentamente, deixando escapar uma fresta de luz amarelada. Fiquei imóvel, esperando alguém sair. Ninguém saiu. Depois de alguns segundos, a porta se fechou, tão devagar quanto havia se aberto. Meu coração começou a acelerar. Eu deveria ter voltado para o carro naquele instante. Mas algo me manteve ali. Curiosidade. Teimosia. Ou talvez a sensação estranha de que eu já tinha ido longe demais para simplesmente ir embora. Caminhei até o centro da praça e chamei em voz alta. Boa noite, tem alguém aí? Minha voz soou errada. Abafada. Como se o ar engolisse parte do som antes que ele se espalhasse. Foi então que vi o primeiro morador. Um senhor idoso estava parado à sombra entre duas casas. Ele me observava fixamente. Seus olhos eram fundos demais, escuros demais, não refletiam a luz do poste. Quando dei um passo em sua direção, ele simplesmente virou de costas e entrou em uma das casas, fechando a porta sem dizer uma palavra. Foi nesse momento que o medo começou a se instalar de verdade. Voltei rapidamente para o carro e girei a chave na ignição. Nada. O painel acendeu. O rádio funcionava. Mas o motor estava completamente morto. Tentei de novo. E de novo. Nada. Então ouvi a voz. Uma voz feminina, suave, arrastada, vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. Você não deveria estar aqui. Meu corpo inteiro travou. Depois daquela noite, eu tentei seguir minha vida normalmente. Voltei para São Paulo, cumpri minha rotina, participei de reuniões, encontrei amigos, conversei sobre coisas banais como se nada tivesse acontecido. Mas algo em mim havia ficado naquele vilarejo. Eu sentia isso nos detalhes mais simples. No silêncio excessivo do apartamento à noite. No reflexo escuro das janelas quando apagava as luzes. No modo como meu corpo reagia sempre que passava das 10 da noite e o trânsito começava a rarear. Nos primeiros dias, atribuí tudo ao trauma. Era isso que fazia mais sentido. O cérebro tentando processar uma situação de estresse extremo, criando lembranças exageradas, sensações prolongadas. Eu repetia isso para mim mesmo como um mantra. Foi só uma experiência estranha. Uma estrada mal mapeada. Um vilarejo abandonado. Medo amplificado pelo cansaço. Nada além disso. Mas então, começaram os sonhos. No início, eram fragmentados. Pequenos flashes desconexos. A praça vista de cima, como se eu estivesse flutuando. O poste de luz piscando lentamente. O som de passos ecoando em um espaço que parecia muito maior do que deveria ser. Sempre acordava antes de qualquer coisa acontecer. Suado, com o coração acelerado, mas ainda conseguia racionalizar. Pesadelos são comuns após situações traumáticas. Com o passar das semanas, os sonhos ficaram mais longos, mais detalhados e, principalmente, mais coerentes. Não eram mais cenas soltas. Eram continuações. Eu caminhava pela mesma estrada estreita, só que agora sem carro. Sentia o chão de terra sob os pés. O ar era mais pesado. O silêncio, mais opressor.
Vi as casas surgirem entre as árvores exatamente como naquela noite. As mesmas janelas. As mesmas cortinas fechadas. Mas, nos sonhos, elas estavam sempre abertas. E, mesmo assim, eu não conseguia ver o que havia dentro. Em um desses sonhos, ouvi a voz feminina novamente. Não vinha de todos os lados como antes. Ela estava próxima, quase ao meu lado. Mas eu nunca conseguia vê-la. Apenas sentia sua presença, fria, densa, como se o ar ao redor dela fosse diferente. Ela nunca dizia muito. Apenas frases curtas, repetidas em noites diferentes. Você saiu cedo demais. Eles ainda estão esperando. O caminho não fecha sozinho. Acordava com essas frases ecoando na cabeça, como se tivessem sido sussurradas no meu ouvido minutos antes. Foi nesse período que comecei a pesquisar mais profundamente. Não apenas mapas digitais, mas registros históricos, arquivos municipais, documentos antigos digitalizados, relatos de viajantes do século passado. Passei horas em fóruns obscuros, grupos pequenos, sites mal diagramados, onde pessoas compartilhavam histórias parecidas com a minha. Não idênticas, mas assustadoramente próximas. Relatos de vilarejos que só apareciam à noite. Estradas que surgiam e desapareciam. Distritos que não constavam em registros oficiais. Pessoas que juravam ter passado por lugares que ninguém mais conseguia encontrar depois. O padrão começou a se desenhar de forma incômoda. Não era algo isolado. Não era exclusivo daquela região. Mas havia algo que tornava o meu caso diferente. Em quase todos os outros relatos, as pessoas conseguiam sair sem contato direto. Algumas viam luzes. Outras ouviam sons. Algumas sentiam o tempo distorcer. Poucas relatavam interação. E quase nenhuma mencionava marcas físicas depois. As marcas do meu pescoço não desapareceram completamente. Elas clarearam, sim, mas nunca sumiram por inteiro. Mesmo semanas depois, sob determinada luz, ainda era possível ver sombras irregulares na pele, como se algo tivesse pressionado ali com força suficiente para deixar memória no corpo. Foi quando decidi voltar à região. Não contei para ninguém. Nem amigos, nem família. Parte de mim sabia que, se verbalizasse a intenção, alguém tentaria me impedir. Outra parte tinha medo de ouvir em voz alta o quão insana aquela decisão parecia. Eu precisava entender. Precisava saber se aquele lugar ainda existia. Ou se tinha sido apenas uma brecha, um erro, algo que não deveria ter acontecido comigo. Planejei a viagem com cuidado. Saí mais cedo dessa vez. Peguei a estrada durante o dia. Levei mapas impressos, anotações, coordenadas aproximadas do local onde o GPS havia começado a falhar. A ideia era simples: refazer o trajeto com calma, à luz do dia, e provar para mim mesmo que nada daquilo era real. Durante o dia, a estrada velha parecia apenas velha. As árvores ainda formavam túneis naturais. O asfalto ainda era irregular. Mas havia placas. Havia cercas. Havia sinais de vida. Passei pelo trecho onde, na noite anterior, tudo havia desaparecido. Não havia desvio. Não havia estrada estreita. Não havia vilarejo. Apenas mata fechada e continuidade do caminho. Estacionei no acostamento e caminhei alguns metros para dentro da vegetação, tentando localizar qualquer sinal humano. Nada. Nenhuma trilha. Nenhuma construção. Nenhum indício de que algo tivesse existido ali. A floresta parecia intacta há décadas. Por um momento, senti alívio. Talvez aquilo fosse o fim. Uma confirmação de que meu cérebro havia criado algo impossível. Voltei para o carro, respirei fundo e segui viagem. Passei o resto do dia em cidades próximas, conversei com moradores antigos, mostrei mapas, perguntei sobre distritos abandonados, vilas antigas, comunidades que haviam desaparecido. Alguns balançaram a cabeça negativamente. Outros mudaram de assunto rapidamente. Um senhor mais velho apenas disse, de noite, essas perguntas não são boas. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça.
Decidi esperar. Fiquei hospedado em um hotel simples, a cerca de 40 minutos do trecho onde tudo havia acontecido. Jantei cedo. Tentei dormir. Mas, conforme a noite avançava, aquela sensação voltou. A mesma pressão no peito. A mesma certeza irracional de que algo estava me observando. Olhei para o relógio. 23h47. Foi quando ouvi, pela primeira vez, o som. Não vinha de fora. Vinha de dentro do quarto. Um som baixo, quase imperceptível, como um sussurro abafado, misturado ao ruído do ar-condicionado. No início, pensei que fosse apenas o vento passando por alguma fresta. Mas o som tinha ritmo. Pausas. Como se alguém estivesse tentando falar muito baixo. Levantei da cama devagar, sentindo cada músculo do corpo tenso. O som vinha do espelho do banheiro. Aproximei-me com cuidado. O espelho refletia meu rosto pálido, os olhos cansados, as olheiras profundas. Por alguns segundos, tudo ficou em silêncio absoluto. Então, vi algo que fez meu estômago revirar. Meu reflexo sorriu, antes de mim. O sorriso não era largo. Era sutil. Um canto da boca se levantando lentamente, como quem reconhece alguém que não deveria estar ali. Dei um passo para trás, quase tropeçando. O reflexo voltou ao normal imediatamente. Meu coração disparou. Fechei os olhos por alguns segundos, tentando recuperar o controle. Quando os abri novamente, o espelho estava normal. Apenas eu. Apenas o quarto. Mas eu sabia. Aquilo não tinha acabado. Eu fiquei ali parado no acostamento por um tempo que não sei medir. O relógio do painel marcava 22h17, mas minha sensação era de que já passava da meia-noite. O corpo inteiro tremia, não apenas de medo, mas de algo mais profundo, como se eu tivesse atravessado um limite que não deveria existir. A estrada à minha frente parecia normal demais. As faixas refletivas, o asfalto liso, os poucos carros passando em alta velocidade. Tudo aquilo contrastava violentamente com o que eu tinha acabado de viver. Tentei racionalizar. Convencer a mim mesmo de que tinha me perdido, entrado em algum vilarejo abandonado, sofrido um ataque de pânico. Mas nenhuma explicação conseguia responder a todas as perguntas. Não explicava o silêncio absoluto. Não explicava o carro morrer do nada. Não explicava a estrada simplesmente deixar de existir. E, principalmente, não explicava as marcas no meu corpo. Quando finalmente cheguei ao hotel, já passava da 1 da manhã. O recepcionista me cumprimentou normalmente, como se eu não estivesse com o rosto pálido, os olhos arregalados e as mãos tremendo. Peguei a chave do quarto quase sem conseguir assinar a ficha. Subi, tranquei a porta atrás de mim e fiquei alguns segundos apenas encostado nela, respirando fundo. Foi no banheiro que percebi que algo realmente tinha ficado comigo. Ao tirar a camisa, vi as marcas no pescoço com mais clareza. Não pareciam arranhões comuns. Eram marcas de dedos. Longos demais. Finos demais. Escuros demais. Como se algo tivesse segurado meu pescoço por trás, pressionando de forma firme, mas cuidadosa. Passei os dedos sobre elas e senti um leve ardor, como se a pele ainda estivesse reagindo. Lavei o rosto várias vezes, tentando acordar daquele estado. Me olhei no espelho e, por um segundo, tive a sensação de que meu reflexo demorou a acompanhar meu movimento. Pisquei várias vezes, convencido de que o cansaço estava me pregando peças. Vesti a camisa novamente e fui para a cama, mas o sono não veio. Sempre que fechava os olhos, via as janelas. Os rostos imóveis. Os olhos escuros demais. O poste apagando. Os passos se aproximando na escuridão. E, acima de tudo, a voz feminina. Não era agressiva. Não gritava. Ela soava quase, preocupada. Como alguém tentando avisar alguém que chegou tarde demais. Por volta das 3 da manhã, acordei com a sensação de que não estava sozinho no quarto. Não ouvi barulho algum. Nenhum passo, nenhuma respiração. Mas o ar estava diferente. Pesado.
Difícil de puxar para dentro do peito. Abri os olhos devagar e fiquei olhando para o teto, com medo de virar a cabeça. A sensação era exatamente a mesma que eu tinha sentido na praça daquele vilarejo, a certeza de estar sendo observado. Forcei-me a olhar ao redor. O quarto estava vazio. A porta trancada. A janela fechada. Ainda assim, a sensação persistia. Como se alguém estivesse ali, mas não ocupasse espaço físico. Levantei-me e acendi todas as luzes. Só então consegui respirar melhor. No dia seguinte, tentei pesquisar novamente sobre a estrada. Voltei aos mapas antigos, imagens de satélite, registros históricos. Passei horas cruzando dados, comparando rotas, ampliando imagens. Em um mapa da década de 1950, encontrei algo estranho, um pequeno traçado que não aparecia em mapas posteriores. Não havia nome. Apenas uma linha curta, ligando nada a lugar nenhum. Quando sobrepus com mapas atuais, aquele trecho simplesmente desaparecia. Entrei em contato com um historiador local da região de Serra Negra. Fingi estar pesquisando rotas antigas para um projeto. Ele ficou em silêncio por alguns segundos quando mencionei a Estrada Velha. Depois disse algo que me fez gelar novamente: tem lugares que a gente aprende a não procurar. Insisti. Ele desconversou, disse que havia muitos distritos que surgiram e desapareceram ao longo do tempo, especialmente antes da pavimentação moderna. Mas, antes de desligar, deixou escapar uma frase que não saiu mais da minha cabeça: alguns não desapareceram. Só pararam de ser vistos. Nas semanas seguintes, comecei a perceber mudanças em mim. Nada muito óbvio no início. Apenas pequenos lapsos. Momentos em que eu tinha certeza de ter desligado uma luz, mas ela estava acesa. Sons à noite, como passos leves, que desapareciam quando eu levantava. Reflexos estranhos no retrovisor do carro. Sempre no banco de trás. Sempre por um segundo a mais do que o normal. Passei a evitar dirigir à noite, mas isso nem sempre era possível. E toda vez que eu pegava uma estrada mais deserta, sentia aquela mesma pressão no ouvido. O mesmo silêncio antinatural. Como se o mundo estivesse ficando atento. Uma noite, parado em um semáforo vazio, ouvi claramente a voz feminina novamente. Desta vez, bem próxima, como se estivesse sentada ao meu lado. Ela sussurrou meu nome. Não gritei. Não me mexi. Apenas fiquei ali, com as mãos suando no volante. Quando o sinal abriu, acelerei sem olhar para o lado. Comecei a sonhar com o vilarejo. Sempre o mesmo cenário. A praça. O chafariz. As casas. Mas nos sonhos, eu não estava sozinho. Eu caminhava entre eles. Os moradores. E, no sonho, eu entendi algo que, acordado, não conseguia aceitar: aquele lugar não era exatamente um lugar. Era um intervalo. Um espaço que só existia quando certas condições se alinhavam. Noite completa. Estrada errada. Pessoa errada. Hora errada. Eles não caçavam. Eles esperavam. E, quando alguém entrava, precisava escolher rapidamente, ficar ou sair carregando algo. Acordava sempre com a sensação de que algo estava tentando me lembrar de um acordo que eu não lembrava de ter feito. Hoje, evito falar disso em voz alta. Evito escrever nomes. Evito mencionar detalhes que possam guiar alguém até lá. Mas sei que aquele lugar continua existindo. Porque, às vezes, quando a noite está silenciosa demais, quando não há vento, nem insetos, nem carros ao longe, eu sinto a mesma coisa que senti naquela praça. Como se algo estivesse parado, observando, esperando que eu volte pelo caminho errado. Se você já dirigiu à noite e sentiu que entrou em um lugar que não deveria existir. Se já passou por uma estrada que não aparece no mapa. Se já teve a sensação de que saiu de um lugar, mas deixou algo para trás, ou trouxe algo com você. Talvez você também tenha passado perto demais. E talvez alguns lugares não queiram ser esquecidos. Eu fiquei ali no acostamento por muito tempo. Não sei dizer quanto. O corpo tremia sem controle,
os braços pesados, a mente tentando entender algo que não se encaixava em nenhuma lógica conhecida. O barulho distante dos carros passando na rodovia parecia artificial, como se não pertencesse à mesma realidade que eu tinha acabado de atravessar. Tudo ao redor parecia normal demais. E isso me assustava ainda mais. Quando finalmente consegui dirigir até o hotel, cada quilômetro parecia uma eternidade. Eu não liguei o rádio. Não abri o vidro. Não olhei mais para o retrovisor do que o absolutamente necessário. Havia uma sensação constante de que qualquer distração poderia me fazer errar o caminho, ou voltar para onde eu não deveria ter ido. No quarto, tranquei a porta, encostei as costas nela e respirei fundo. Só então percebi o quanto minhas mãos estavam sujas de terra, como se eu tivesse cavado algo. O cheiro da praça ainda parecia grudado em mim, um misto de umidade, ferrugem e algo antigo demais para ser identificado. Fui direto ao banheiro, lavei o rosto, joguei água fria nos olhos, tentando acordar daquele pesadelo acordado. Foi quando me encarei no espelho. No início, não vi nada de diferente. Apenas um homem exausto, pálido, com os olhos fundos. Mas conforme a respiração foi desacelerando, algo começou a se destacar. Marcas no meu pescoço. Não eram arranhões profundos, nem hematomas evidentes. Eram marcas de dedos. Longos demais. Finos demais. Como se uma mão que não seguia proporções humanas tivesse tentado me puxar para trás. O choque foi tão grande que precisei me sentar na beira da cama. Aquilo era real. Não havia como negar. Não tinha sido imaginação, nem alucinação causada por cansaço. Algo havia me tocado. Algo havia tentado me impedir de sair. Naquela noite, eu quase não dormi. Quando dormia, sonhava com ruas vazias, janelas fechadas e aquela praça que parecia maior por dentro do que por fora. Sempre havia alguém me observando, mas nunca diretamente. Sempre pelas laterais, pelos reflexos, pelos cantos da visão. No dia seguinte, ainda abalado, decidi fazer o que qualquer pessoa racional faria, procurar respostas. Comecei pelos mapas. Google Maps, imagens de satélite, mapas antigos, registros rodoviários. Analisei cada trecho da estrada, cada curva, cada desvio possível. Não havia nada. Nenhuma estrada secundária. Nenhuma vila. Nenhum distrito, nem mesmo um ponto marcado como abandonado. Procurei em arquivos históricos. Registros de vilarejos extintos, distritos desativados, áreas evacuadas por enchentes, epidemias ou obras. Nada. Nenhuma menção àquele lugar. Nenhuma ocorrência registrada naquele trecho específico da estrada. Era como se ele nunca tivesse existido. Mas então encontrei algo curioso. Em um fórum antigo, praticamente abandonado, encontrei um comentário de mais de 10 anos atrás. Um relato curto, mal escrito, quase ignorado. Um homem dizia ter passado por um vilarejo que só aparecia depois de escurecer, em uma estrada do interior. Dizia que o lugar não estava no mapa e que as pessoas observavam pelas janelas, em silêncio. O relato terminava abruptamente, sem conclusão. O usuário nunca mais postou nada depois disso. Continuei procurando. E quanto mais procurava, mais encontrava relatos parecidos. Não exatamente iguais, mas próximos demais para serem coincidência. Pessoas falando de cidades que não estavam ali durante o dia. Distritos que apareciam apenas à noite. Vilas onde o silêncio era absoluto. Onde o tempo parecia distorcido. Onde moradores evitavam olhar diretamente para estranhos. O padrão começou a se formar. Esses lugares não eram permanentes. Não existiam o tempo todo. Eles surgiam. E desapareciam. Como se fossem fragmentos de algo maior. Como se fossem restos de um lugar que não pertence totalmente à nossa realidade. Alguns relatos mencionavam uma voz. Sempre feminina. Sempre calma. Sempre avisando para não olhar. Para não correr. Para seguir em frente sem questionar. Em todos os casos em que a pessoa sobreviveu, ela disse ter obedecido essa voz.
Nos relatos em que não houve continuação, ninguém sabe o que aconteceu. Desde aquela noite, minha relação com estradas mudou completamente. Eu evito dirigir depois que o sol se põe. Evito caminhos antigos. Evito atalhos sugeridos por GPS em regiões afastadas. Mas mesmo assim, às vezes, a sensação volta. Principalmente quando estou sozinho no carro. Às vezes, sinto que há alguém sentado no banco de trás. Não vejo ninguém. Não ouço nada. Mas sinto. Outras vezes, o retrovisor reflete algo que não estava ali um segundo antes. Uma sombra. Um movimento. Um rosto que desaparece quando tento focar. E, em noites específicas, escuto aquela voz novamente. Sussurrando meu nome. Não como ameaça. Mas como convite. Como se aquele lugar ainda estivesse lá. Esperando. Como se eu tivesse saído, mas não completamente. Talvez algumas cidades não queiram ser encontradas. Talvez algumas estradas não levem apenas a destinos físicos. Talvez existam lugares que sobrevivem apenas no intervalo entre o dia e a noite, entre o esquecimento e a memória. Se você já passou por uma estrada que não aparecia no mapa, se já encontrou um vilarejo que parecia existir fora do tempo, ou se já sentiu que entrou em um lugar que não deveria existir, compartilhe sua história nos comentários. Porque quanto mais eu pesquiso, mais tenho certeza de uma coisa. O Brasil está cheio de lugares que ninguém ousa registrar. E alguns deles só aparecem quando escurece.